Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o que é a Bíblia Sagrada e o que esse livro tem de tão importante ao ponto de ser o nosso referencial para tudo que nós vamos fazer na nossa vida. A Bíblia recebe críticas de muitas pessoas e de todos os lados. Muitos não concordam com o que a Bíblia ensina, assim como muitos não compreendem plenamente. Mas antes de mais nada, a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que Deus tem para dizer ao homem está contido na Bíblia. E onde a Bíblia se cala, nós também devemos nos calar, porque nós entendemos que não nos convém saber aquilo que Deus não está dizendo para nós. E com a Bíblia sendo a palavra de Deus, nós precisamos interpretá-la pela ótica do Espírito Santo. E é aqui onde muitos não compreendem as Escrituras. E é aqui onde muitos não concordam com a palavra de Deus, porque a interpretação correta vem pelo entendimento que o Espírito Santo te dá a partir da leitura bíblica. E o contrário disso, quando nós lemos a Bíblia sem nenhuma orientação do Espírito Santo, nós estamos fadados a encarar a leitura bíblica somente como mais um livro qualquer. A Bíblia, ou também a palavra de Deus, responde muitas das dúvidas sobre a vida de um modo geral e, ao mesmo tempo, ela é o nosso manual. É através dela que nós conhecemos Deus e a sua vontade. E a vida de um cristão, ela é embasada totalmente e unicamente na Bíblia Sagrada. Se lembrarmos que a Bíblia é basicamente Deus falando com a gente, fica mais fácil entender o grau de excelência e exclusividade que ela tem na vida de um cristão. E à medida que nós vamos nos aprofundando nos estudos bíblicos, nós percebemos que por mais que a Bíblia tenha sido escrita pelas mãos de alguns homens, estes homens foram inspirados a escrever conforme as ordens de Deus. E Deus, em sua infinita soberania, teve e tem o poder de manter a sua palavra na íntegra até os dias de hoje. Foram cerca de 40 homens a escrever a Bíblia num período de aproximadamente 1500 anos e em 3 idiomas diferentes, sendo hebraico, aramaico e grego. E da mesma forma que é possível perceber a personalidade da escrita desses 40 homens, é possível perceber que eles escreveram baseados no contexto de suas épocas. E é por isso que hoje nós, ao ler a Bíblia, nós precisamos fazer a exegese do texto, ou seja, estudar os textos levando em consideração a época em que foi escrita, quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, qual era o contexto sociocultural da época e qual o sentido daquele texto trazendo para os dias atuais. Veja que é um trabalho muito minucioso, mas necessário para quem quer ter um compromisso fiel com as Escrituras, um compromisso fiel com a Palavra de Deus. Uma leitura descompromissada de qualquer jeito pode levar à exegese, que é o mesmo que uma interpretação errada e levada pela subjetividade de quem está lendo, como se eu adaptasse ao texto aquilo que eu quero dizer e não aquilo que Deus está de fato dizendo. E é aqui onde saem tantas heresias de todo tipo, de toda distorção dos textos bíblicos em prol dos interesses humanos. A Bíblia é estruturada em 2 grandes grupos, sendo o Velho Testamento, que descreve a criação, passando pela aliança de Deus, até chegando aos profetas e o anúncio do Messias, que é Jesus Cristo. No segundo grande grupo é o Novo Testamento, que já insere Jesus Cristo e o seu ministério, passando pela igreja primitiva e a revelação do Apocalipse. E dentro desses 2 grandes grupos, que é o Velho e o Novo Testamento, a Bíblia ela também se organiza em 8 temáticas, sendo a primeira o Pentateuco, que descreve o início da humanidade, o início da nação de Israel e a descrição da lei de Deus. A segunda temática são os livros históricos, que vem contando os episódios ocorridos de Israel desde quando eles chegam na Terra Prometida por Deus até quando a Terra é tomada por outros povos. A terceira temática são os livros de poesia, que trazem conselhos úteis para o nosso dia a dia. A quarta temática são os livros dos profetas, que contêm diversas revelações de Deus sobre o futuro de Israel, a vinda do Messias e o Apocalipse também. A quinta temática, e aqui já se inicia o Novo Testamento, são os evangelhos que descrevem a vida e o ministério de Jesus na Terra.
A sexta temática é o livro dos Atos dos Apóstolos, que descreve o início da Igreja de Jesus Cristo, ou como nós também chamamos de Igreja Primitiva. A sétima temática são as cartas apostólicas, que contêm aqueles registros de alguns apóstolos enviando as suas cartas para as igrejas que eles tinham fundado. E nessas cartas nós encontramos vários ensinamentos das doutrinas bíblicas que são extremamente úteis para o nosso dia hoje. E por fim, não menos importante, a oitava temática é o Apocalipse, que é o livro profético que registra o que Deus revelou para João sobre os acontecimentos do fim do mundo. E eu termino esse tema com 2ª carta a Timóteo, no capítulo 2, que diz o seguinte: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu te convido a se aprofundar nas riquezas desse livro, que é a palavra do Senhor, que o Espírito Santo coloque o entendimento na sua mente para que você seja capaz de compreender e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e que a nossa mentalidade seja transformada a partir de tudo que Deus tem para nós. Que nós sabemos que tudo que Deus criou é perfeito e da mesma forma a palavra dele é perfeita. Se nós aplicarmos na nossa vida o conteúdo desse livro, com certeza nós nos sairemos muito bem em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, e nós temos certeza de que a partir desse livro, tudo que nós fizermos, faremos conforme a vontade do Senhor, se assim nós compreendermos bem o que Ele tem para nós. Amém? Até o próximo tema. Tchau, tchau!